O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra os seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, este será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel, antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Maria concebida sem pecado, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Os queridos irmãos e irmãs, hoje nós estamos celebrando a memória de Santa Paulina, que é uma santa brasileira. Ela não nasceu no Brasil, mas viveu toda a sua vida aqui no Brasil, seu apostolado, e também se santificou aqui no Brasil, claro, onde ela viveu a sua vida consagrada a Deus. Santa Paulina foi muito injustiçada durante sua vida, sofreu bastante. O Evangelho de hoje, quando Jesus fala justamente sobre as perseguições que os apóstolos e discípulos sofreriam, é bastante conveniente. Esta santa que foi caluniada, esta santa que sofreu um processo, e o interessante é que a perseguição que ela sofreu não foi por ocasião dos inimigos da igreja, dos de fora da igreja. Ela sofreu perseguição dentro da própria igreja, dentro da sua própria congregação, e assim ela acabou oferecendo ao Senhor os seus sofrimentos, oferecendo ao Senhor o seu silêncio, oferecendo ao Senhor a sua abnegação. Pois bem, nosso Senhor já havia nos advertido de que assim o seria. Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Eis que eu vos envio para este mundo que não aceitará a sua mensagem. Eu tenho insistido com uma mensagem ultimamente. O mundo nos odeia. O mundo odeia os cristãos. Nós não podemos ter a ilusão de que somos amados e queridos pelo mundo. Nosso Senhor disse, no Evangelho de hoje ainda, né? Cadê? O mundo vos odiará. O mundo vos odiará. O mundo nos odeia, mas ao mesmo tempo que o mundo nos odeia, ele precisa de nós. Porque poderia ser até meio que injusto nós imaginarmos, se o mundo nos odeia, e Jesus já sabia que o mundo nos odiaria, que o mundo não aceitaria a nossa palavra, então por que Jesus nos enviaria ao mundo? Para nós sofrermos? Não. Jesus nos enviou ao mundo porque o mundo precisa de nós. Porque o mundo precisa ouvir o que nós temos a dizer, ainda que eles não aceitem, ainda que não queiram. Mas o mundo precisa dos nossos valores. O mundo precisa daquilo que nós temos a oferecer. É engraçado quando nós vemos o mundo repudiando aquilo que nós temos de grande valor, e no final das contas é a resposta que eles precisam.
Se questionam tanto como é que nós vamos resolver o problema da violência. E nós, igreja, estamos falando há tanto tempo, valorize a família, valorize a família. Eles destroem a família de um lado e reclamam da violência do outro. Nós temos a resposta. O que fazer? O que fazer com esse mundo que vive essa calamidade que nós temos hoje? Bom, nós temos as respostas. O mundo nos odeia, mas o mundo precisa de nós. Por isso que é tão importante nós sabermos, em primeiro lugar, qual é o nosso papel, qual é a nossa missão, e depois assumi-la, sabendo das consequências dessa missão. A nossa missão é sermos sal da terra e luz do mundo, iluminarmos o mundo com o Evangelho, darmos sabor ao mundo com a boa nova de Jesus Cristo. Essa é a nossa missão. Jesus nos envia, ide por todo mundo, a toda criatura pregai o Evangelho, e nós escutamos esse mandato de Jesus com entusiasmo, com alegria, e o fazemos, mas nós não podemos nos esquecer das consequências. Vós sereis levados diante dos tribunais. Vocês serão açoitados nas sinagogas. O pai entregará o filho matará o pai, e vós sereis odiados por todos. Se nós quisermos a aprovação de todos, se nós quisermos o aplauso de todos, nós precisamos renegar o Santo Evangelho. Mas se nós o abraçarmos com fé, com amor, nós temos que ter a consciência muito clara de que nós seremos afrontados, de que quando nós defendermos a verdade, nem todos vão concordar, nem todos vão gostar daquilo que ouvirem. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Nós passamos por coisinhas tão pequenas por causa do Evangelho. Os cristãos eram jogados em arenas com leões e outras feras, eram triturados, eram queimados vivos, eram esfolados vivos, e não renegavam a fé. Não reneguemos também por poucas coisas. Tem gente que renega a fé por uma cara feia que fazem. Tem gente que renega a fé porque um parente pode não gostar muito daquilo que vai ouvir. Não. Eu vi um vídeo hoje que eu achei tão bonito. Um padre dizendo que foi convidado para dar uma bênção numa repartição pública. Acho que um posto de saúde, se eu não me engano. E aí a pessoa chegou para o padre e disse assim: padre, eu só queria pedir uma coisa para o senhor. Quando o senhor for dar a bênção, não reza Ave Maria não, padre, porque lá muitas pessoas não são católicas. O padre respondeu para essa pessoa: onde Nossa Senhora não pode entrar, eu também não entro. Bonito, né? Ai, mas imagina o que vão falar desse padre. Ai, mas que padre intolerante. Ai, assim a lista vai longe. Mas ele manteve firme. Onde Nossa Senhora não pode entrar, não é o lugar de um padre estar. Né? Não é lugar de um padre estar. Um outro bispo, muito santo, já saudoso, Dom Henrique Soares, dizia sobre a batina: onde a minha batina não pode entrar, então eu também não entro. Onde a nossa fé não pode entrar, nós também não deveríamos estar. Porque nós não podemos abrir mão da nossa fé por causa das coisas desse mundo, por causa das aprovações desse mundo, dos aplausos desse mundo. Deus nos livre dos aplausos do mundo, porque quando somos amados pelo mundo, é porque não estamos sendo fiéis a nosso Senhor. Que Deus nos abençoe e faça de nós discípulos e discípulas fiéis ao Evangelho de Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.